Olá, sejam bem-vindos ao canal. Continuando aqui o vídeo sobre a montagem do aeromodelo com a mesa magnética, né? O Cadet 100, né? Vou fazer aqui uma aproximação. Ó, veja que eu já fiz o recorte das varetas aqui do profundor, né? Aqui na verdade não é o profundor, né? É o estabilizador horizontal. Perceba que antes de fazer a colagem, eu tenho tempo de posicionar, cortar, inclusive corrigir a colagem. Você pode ver que às vezes o corte não é muito preciso, você vê que ficam as falhas aqui, ó. O ideal é que não fique falhas aqui. Aí algum ângulo que não ficou muito perfeito, você pode depois preencher com uma lasca de balsa, tal, não tem nenhum problema. O interessante aqui que eu quero demonstrar é que você tem tempo para você posicionar as peças, repensar, fazer o corte, alinhar tudo. Sempre tem um erro ou outro, que nem aqui, ó. O corte do ângulo aqui não ficou perfeito. Perceba que talvez você faz o corte, né? Mas na hora que você vai fazer a montagem, você detecta que tem um erro. Como não é um kit cortado a laser, que aí os erros são menores. Mas também tem, na hora de montar, ajustar, né? Aqui foi tudo cortado à mão. Se você tiver um capricho muito grande, você consegue contornar essas situações. Mas eu não fico perdendo muito tempo com isso. Depois com o tempo, eu vou fazer, até exemplificar aqui. Você pode preencher com uma lasca de balsa. Depois, na hora que eu for proceder à colagem, eu vou preenchendo com lasca de balsa algum lugar que não deu um contato perfeito. Mas são poucos cantos mínimos que tem aqui, ó. Você vê que na hora que você vai fazer a colagem do ângulo, às vezes fica o corte do ângulo do encaixe das varetas nem sempre é preciso. Essa outra aqui ficou perfeita. Geralmente quando é um ângulo mais reto, mais plano, reto não, né? Quando é um ângulo assim que é um corte só, não igual esse da direita aqui que tem dois, é mais fácil de acertar. Claro que depende do capricho, como eu disse, que tem pessoas que com pouquíssimas ferramentas fazem uma montagem espetacular. Não é o meu caso, mas só reiterando aqui, vou dar uma afastadinha aqui. Só reiterando, ó, você percebe que você tem tempo de pensar no que você vai fazer, né? Eu usei bastante ímãs aqui, porque eu quero que essa peça fique bem plana, mais plana possível, né? Apesar que na hora de fazer a entelagem, se não tiver cuidado, você consegue empenar ela. Mas por isso que eu usei bastante ímãs. Mas não é necessário tantos ímãs assim para fazer uma peça pequena como essa aqui. Eu acredito que deu para entender bem, né? Depois aqui depois que terminar, ainda não tem nada colado aqui, só tá tudo posicionado. Aí eu vou proceder à colagem, depois eu vou terminar, fazer o mesmo processo para o profundor, né, que faz parte daquele estabilizador horizontal. Ah, tá, eu não mostrei direito no outro, vou mostrar agora. Perceba que eu vou tirar um imã aqui, só para demonstrar. Perceba que eu tenho que fazer uma pressão razoavelmente forte, é difícil mostrar no vídeo isso, né? Mas você vê que tem uma certa pressão para tirar quando tá com as chapinhas. Se eu remover as chapas, né, acho que direciona o fluxo magnético do ímã. Você vê que a pressão aqui é mais... Você vê que uma puxadinha de nada eu já tiro. Quando você adiciona as chapinhas no ímã, é mais ou menos como funciona aquela porta de armário. Já tinha uns fechos de armário antigamente que usam um sistema parecido. É que eu preciso fazer uma pressão bem maior para tirar. É difícil medir, eu falei 3 vezes, mas é bem grande a pressão que você precisa quando está com a chapa. Os furos aqui, não ficou claro, né? Eu não falei, né? Esse furo aqui em cada uma dessas peças é para o kit, é o outro kit dos esquadros, para você acoplar nos esquadros. Aí é para proceder alinhamento de fazer uma união de duas laterais de fuselagem, ou fazer a colagem no caso dessa peça aqui. Nesse avião aqui, especificamente falando, não vai ser colado, porque eu vou fazer um sistema desmontável, que nem o outro avião que eu mostrei. Porque como é um avião grande, às vezes para transportar é um pouco incômodo você levar uma fuselagem com uma peça tão grande. Não são todos os veículos
às vezes estão disponíveis para transportar um avião desse porte, então aí eu faço desmontável. Dá mais trabalho para montar em campo, mas facilita o transporte, né? Assim como a asa baioneta também, que eu vou mostrar aqui como é que vai ser feita. Como eu disse também, eu estou usando muito material alternativo aqui no estabilizador, propriamente dito, só usei madeira balsa, mas na fuselagem eu vou fazer a fuselagem com madeira menos cara, né? Que é cacheta, varita de cacheta. Ela é mais densa, né? Que a balsa. Porém é mais difícil de trabalhar com uma ferramenta que nem um estilete. Você não vai conseguir fazer varetas de cacheta manualmente, né? Mas aí eu tenho um estoque bom ali de varetas, então a fuselagem eu vou fazer em vareta de cacheta. Onde der para usar um material mais barato, eu vou aplicar. Depois que tiver pronto aqui o estabilizador, eu vou mostrar a partir do outro aeromodelo, como é o sistema desmontável que fiz no outro, para poder encaixar e tirar o estabilizador tanto horizontal como vertical. E também vou bolar um novo para esse avião aqui. Esse avião aqui eu estou seguindo mais o projeto à risca. Eu sempre gosto de modificar algumas coisas. Outra coisa também que eu falei no início do vídeo foi a baixa resolução da planta. Você pode ver que eu aproximo aqui. Eu peguei uma imagem da planta do Cadet Center, era uma imagem, acho que JPG, né? Que não é um vetorial. Então, na hora de imprimir no A0, aí você perde a resolução. Pode perceber que você não consegue ler nenhuma instrução. Então, não é uma planta adequada para quem está iniciando, quem tem um pouco de dúvida, né? Como eu não sigo a risca tudo, eu estou usando só, basicamente, o padrão de desenho do avião, né? Que é o desenho básico. Então, eu tenho uma certa experiência, então eu estou fazendo com meio que ao meu gosto, né? Bom, por enquanto é isso. No próximo vídeo eu acredito que essa peça aqui vai estar pronta. Essa e o estabilizador. Eu não vou demonstrar como o estabilizador é feito. Não tem necessidade. É o mesmo processo desse aqui. Você vai cortando as peças, como eu disse, e vai encaixando elas. Você vai travando bem na mesa magnética. Outra coisa que eu não falei do vídeo é a chapa, tá vendo? Essa parte de baixo aqui é uma chapa. Eu uso aqui tô usando aqui uma porta. Tem uma bancada aqui improvisada. Aqui embaixo aqui é uma porta residencial. E uma chapa de zinco. Zinco não, é uma chapa de aço galvanizada, né? Acho que é aqui em cima, esse tratamento aqui, ó. Fica esse tratamento aqui meio... Com esse aspecto aqui, se não me engano, é um tratamento de zinco, eu não tenho certeza. O ideal é uma chapa de aço inoxidável, que nem essas peças aqui, ó. Essas peças aqui são de aço inoxidável. O kit americano, ele usa chapa comum de aço, assim. Então, se cair cola ou algo que tenha água, vai oxidar. Mesma coisa que está acontecendo com essa chapa aqui. Eu não consegui achar uma chapa de aço inoxidável magnética nas dimensões que eu necessitava, então eu tive que optar por isso aqui. E aí foi feita a dobra na própria... Onde eu comprei, lá tem a corte a dobra. Mas eu recomendo, se você quer uma ferramenta mais duradoura, né? Que você tenha que ter menos problema com a oxidação. Outro dia eu derrubei um pouco de água ali, né? E ali onde está aquele monte de madeira ali, balsa ali, oxidou um pouco. O inox é muito melhor. Claro que é muito mais caro também. Tem que ser um inox magnético. Eu até cheguei a montar uma segunda bancada menor de aço inoxidável, que é aquela outra ali que eu estou mostrando, onde eu faço a entelagem. Mas eu não me atentei a esse detalhe. Aquela liga de aço inox lá não é magnética, então não serve esse propósito que eu estou aqui, né? Essa aqui era grande, eu estava em outro espaço e tal. Era muito grande para trabalhar. Eu queria uma bancada menor, mas nem sempre sai como planejado. Bom, esse aqui é o finalzinho do vídeo. Só acredito que dá para ter uma boa noção de como que foi feito. Fazendo aqui um panorâmico. E espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.